Irmãos, uma irmã me parou depois da escola dominical, porque eu usei muito a palavra na escola dominical, contexto, né? Aí uma irmã me parou e falou: irmão, o que é texto e contexto que você falou? Aí eu falei: não, o texto, por exemplo, é isso aqui, ó, é um versículo. O contexto é o que antecede os versículos e depois os versículos. Às vezes, o capítulo, no caso, às vezes é o livro todo e às vezes é a Bíblia toda. Ela: meu Deus, isso não é para mim. Porque as pessoas, nós principalmente pentecostais, a gente é ligado muito a buscar e esquece que a mesma busca em oração, jejum, vigília, monte, tem que ser a busca pelo aprendizado também. O mesmo fervor com que eu dobro o meu joelho para orar, eu tenho que dobrar o meu coração, a minha mente, né, para aprender as Escrituras. Porque elas testificam de Cristo, elas falam de Cristo. E às vezes, se a gente ficar muito depende do nível, a gente fica só no nível da letra, né? A gente fica no nível da letra, a gente tem que tentar pegar o espírito, né, do texto, a revelação. Quando eu falo do espírito, é a revelação. Que aí o alimento é muito melhor, né? O alimento é mais glorioso ainda. E é o que a gente tenta fazer aqui, né? Mostrar todos os meandros, né, da escritura, os textos, contextos, as tipologias, que é como a gente pode, né? Conforme o tempo nos permite. Mas eu tenho certeza que o professor André primeiro e o André segundo conseguiram aí, esperamos, né, que tenhamos conseguido acender essa chama, esse desejo, né, de querer buscar mais. Eu tenho certeza que essa chama já ardeu no teu coração quando você começou, né? Quando se interessou por começar o curso, mas que no decorrer desse 1 ano, que possamos ter tido a graça de causar mais desejo, né? Mais sede pelo aprendizado, porque, irmãos, cada vez que a gente se aprofunda na Escritura, não tem como não se apaixonar pela palavra. Se você estudou certo, se te ensinaram certo, que tem gente que fica com raiva de teologia, né? Eu, a princípio, eu fiquei com raiva de teologia, porque eu fiz 2 livros, aí saí, porque naquela época falavam muito que teologia mata, e eu no início da fé, né, buscar poder, queria glória, fogo, fugi, né, corri. Todo mundo na igreja dizendo que mata, né, eu corri. Aí voltei já um pouquinho mais com maturidade, quando retornou o curso, mas o curso só teve 12 livros, né, não chegaram a concluir, e foi só leitura, e eu é quem mais lia, né? Então o professor não estava preparado, ele mesmo depois reconheceu. Prova disso é que depois eu fui professor dele, ele era meu pastor na época. Para ensinar ele era benção, mas ensinar ali a parte teológica, ele não tinha como, ele não tinha condições. Ainda mais naquele tempo que era escasso material, leitura. Então ele percebeu a necessidade e foi buscar depois um pouco mais, e tive o privilégio de ser o professor dele. Mas era só leitura, então eu saí ali com raiva, né? Saí brabo, né? Saí na teologia, eu aprendi mais em conversa com os irmãos do que sentado aqui 2 horas só lendo. Então fiquei um tempo sem fazer mais nada, isso que eu tinha 17 para 18 anos. Fiquei um tempo só lendo, né? Comprando alguns livros, ainda meio que escasso, ouvindo muita mensagem, que o conteúdo teológico que a gente tinha mais disponível, mais fácil, mais barato também, né? Que eu não trabalhava, era DVD, né? Então era DVD dos pregadores. Então a gente pegava lá, olha, tinha mensagem que eu assistia mais de 100 vezes, irmão, sem brincadeira. Eu assistia mensagem, os Gideões era mensagem de 2 horas antigamente, né? Eu assistia 2 horas, acabava, eu colocava de novo. A mesma mensagem, porque não tinha outra, só tinha aquela, colocava novamente para assistir. Então, sede, desejo, né? Quando eu voltei novamente para buscar mais a fundo, foi depois do casamento, que daí a gente aprofundou livros, comprando mais livros, fazendo cursos, diversos cursos. Então de 20 anos para cá, né, foi assim quando eu tive a oportunidade de aprofundar mais, né? Graças a Deus pela esposa que Deus me deu, que me incentivou, porque se não fosse ela incentivar, a gente não tinha como fazer. Porque de um salário de 750 na época, né, tirar 250 para curso, né, só para pagar o curso, fora passagem, fora alimentação, era bastante. Se dizer o irmão que era bastante. E depois aumentou o salário, mas aumentou as compras também. Então, sempre foi bastante.
mas nunca medi esforço para incentivar, para investir nesta área. Retorno financeiro, nunca tive e não espero. É algo que eu não incentivo e não busco. Poderia criar canais, fazer igual muitas pessoas fazem, mas é algo que, se for em algum momento Deus colocar no meu coração, tenho certeza que vai acontecer. Mas a minha preocupação é realmente ter a oportunidade de preparar melhor os irmãos, aqueles que Deus me der a oportunidade de falar da palavra, e glória a Deus que Deus me trouxe aqui, é porque tenho certeza que Ele tinha algo de bênção conosco, né? Por isso que nós estamos aqui, né? Nunca fui atrás, né? Eu nunca corri, nunca me autoconvidei para estar em nenhum lugar. O Elton que foi me buscar lá na praia, então, e ele que me falou daqui também. Eu nunca, quando ele falou, eu não quis sair mais, né? O problema foi dele. Aí ele que criou um problema, porque depois eu não queria mais sair. Mas que benção, para mim é um prazer estar aqui. Vamos para João. João, primeira epístola de João. Irmãos, é bom entender o contexto, um pouquinho do histórico aqui. Quando João vai escrever estes livros, João vai escrever os 5 livros juntos, mas não vai escrever primeiro o evangelho que está lá no início da Bíblia e depois ele escreve os outros que está no fim da Bíblia. Não, ele vai escrever junto. E ele vai escrever quando isso? Ele vai escrever depois de Pátimos. Porque nós já aprendemos que ele foi para Pátimos por causa do testemunho da palavra, já estudamos Apocalipse, e depois ele retorna, porque Domiciano, no ano de 85 ele assume, e aproximadamente entre 85 a 95 é que João vai ser julgado, é que João vai ser exilado, entre esse período. Então ele é levado para Pátimos, porque tentaram matar ele num tacho de óleo fervendo, não conseguiram, né? Ele saiu ileso, e exilaram ele em Pátimos. E de Pátimos para o continente, era 4 quilômetros de distância. 4 quilômetros para um jovem, não é nada nadar, né? Se souber nadar, não é nada. Agora imagine um velhinho, né? De 90 anos. Então, eles levavam para lá porque era quase que impossível fugir desta ilha. E eles trabalhavam nessa ilha. Eram obrigados a trabalhar. E ali Jesus revelou para ele o livro, né? Que estava acontecendo com as igrejas, o que iria acontecer posteriormente. E ele retorna, que o próximo imperador, ele pegou todos os exilados e deixou retornar para as suas cidades. E João vai para Éfeso, onde ele já tinha pastoreado, onde ele estava como pastor um pouco antes de ser exilado. Então Éfeso foi uma igreja privilegiada, né? Teve Paulo como ensinador por mais de 3 anos, cerca de 3 anos. Teve Timóteo, seu discípulo, como pastor. Depois de Timóteo não temos ciência de quem foi, se foi diretamente João ou não, mas depois o apóstolo João. Então veja que só pessoas de alto calibre, né? De alto quilate, né? Que dirigiu essa igreja. É uma igreja bem estruturada, por isso que a primeira igreja que aparece ali, né? Encabeçando a mensagem às 7 igrejas. E ele vai escrever isso daí depois que ele retorna, porque ele vai dizer assim, ó: estava na ilha chamada Pátimos. Então ele não está mais. E alguém que escreve para ele, porque ele está muito velhinho, porque ele teve alguns discípulos que o assistiram. E um livro que eu indico para vocês, para você entender um pouquinho mais esse contexto histórico, não é caro. Um livro, até o escritor escreve de forma fictícia, vamos dizer assim, ficção, né, melhor dizendo, né? Ele faz uma ficção, ou seja, ele coloca uma história, ele envolve esse conteúdo bíblico dentro de uma história, como se os irmãos chegassem até João e dissem: ô João, que bom que Deus te livrou, que bom que o Senhor retornou, nós estamos precisando de ti, meu pastor, nós estamos precisando do Senhor, a igreja, porque a igreja está passando por um vento, a igreja está passando por uma luta, um abençoado lá começou a pregar umas heresias e a igreja abraçou, que era Cerinto, que essa heresia era o gnosticismo. Aí João meio que, eu pensei que tudo que já tivesse escrito resolvia, bastasse, mas se não basta, aí que ele vai escrever um evangelho para a igreja, que a igreja às vezes precisa ser evangelizada, porque deixou o caminho, né?
Então ele escreve o Evangelho mostrando a divindade de Cristo e que Cristo encarnou, porque os gnósticos diziam que Cristo não tinha um corpo humano, tinha um corpo que parecia humano, porque a matéria é corrompida, a matéria é má. Ele vai escrever esse Evangelho, aí vai pregar, quem sabe ele chegou até a igreja de Éfeso e pregou o que está na carta aqui, ou só escreveu, mas aí ele coloca lá, que livro que é? Conspiração Gnóstica. Meu Deus, agora eu vou ter que confirmar esse título, mas eu acho que é isso, Conspiração Gnóstica, é da CPAD, é um livro bem fininho, é muito rápido de ler, é um livro, uma capa meio amarelada. Foi depois de Apocalipse que ele escreveu tudo isso aí? O objetivo dele é escrever as 7 igrejas, então escrever essa revelação, né? Escreve as 7 igrejas. Depois que ele escreveu essa revelação que Jesus deu, chegou esse problema aí até ele. Chegou o problema. Então, aí 5 livros de João, por isso que João tem um estilo diferente, porque ele escreve em um tempo diferente. Se ele escreve em um tempo diferente, os problemas são outros. Então, ele vai escrever o Apocalipse, o Evangelho e as 3 cartas que levam o nome dele entre 90 e 95 depois de Cristo. Ele morre, parece que em 100 e poucos ali. Ele ainda vive um pouco, morre de velhice, né? Não sei se é até no máximo 117 depois de Cristo. É o único, né, que teve mais longevidade. E era o discípulo mais novo de Cristo também. Era o mais jovem de todos os discípulos. Quando a gente lê, parece já que eram pessoas mais maduras, né? Mas não, era bem jovem. Se Jesus tinha 30, ele devia ter uns 18, mais ou menos. Era muito jovem quando o colegiado, né, acompanharam Jesus. Eles deviam ter entre 18 a 20 e poucos anos no máximo, os discípulos. E quando a gente lê, parece que é a pessoa mais adulta, né? Aí a gente tem essa figura, né? A gente recebe essa figura dos homens barbudos, né? Dos barbudos, cabeça branca já. Mas não, eram jovens. Jesus passa a ensiná-los. E depois eles transmitem o Evangelho. É que na nossa igreja também querem que a gente só seja pastor depois de velho, né? Pode ver, no Paraná, na Assembleia de Deus, se você for muito jovem, você não é consagrado. Você precisa ter uma certa, a não ser que você tenha QI alto, né? Se tiver QI é mais fácil, né? Então, é dentro desse contexto. Pode falar. É a conspiração gnóstica, é esse mesmo. Conspiração gnóstica, vai estar em torno de R$29,90, talvez tenha mais barato agora, né? Tem um monte de páginas dele disponível no Google Books. Dá para ler um tanto dele. Isso, tem no... Eles disponibilizam, às vezes, uma prévia do... Então, leiam lá, depois a irmã, se puder compartilhar aí no grupo, compartilha, que daí vocês vão... Eu achei interessante o jeito que ele escreve, né? Porque é um jeito que te envolve na leitura. E daí ele mostra todo esse problema aí que estava acontecendo, do gnosticismo. E é por isso que João vai escrever o Evangelho para a igreja, para mostrar o quê? Que Jesus é divino. Mas ao mesmo tempo que ele mostra que Jesus é divino, ele mostrou o quê? Todos os capítulos mostram a divindade de Jesus. Mas ele mostrou que o divino se encarnou, que está lá no primeiro capítulo. E o verbo se fez carne, tabernaculou entre nós, ou seja, e encarnou. Na minha tradução está tabernaculou. É interessante porque ele realmente nasce na festa do tabernáculos, Jesus. Nasce entre setembro e outubro, que é quando tem a festa do tabernáculo. Por quê? Convinha que cumprisse a palavra de Deus em tudo. E a festa do tabernáculo significa isso, Deus habitando entre o povo, Jesus habitando entre os homens, certo? O Evangelho já diz, tem um sentido do que? De evangelizar, mostrar as boas novas, e o que João pega é o que? Mostrar a divindade de Jesus, e ele é o único que vai escrever ali detalhes, muitos detalhes, de dias anterior à crucificação de Jesus. Se você pegar do capítulo 13 ao capítulo 18, são cerca de dias antes da crucificação. 5 dias, de 6 dias até o momento da crucificação, do capítulo 13 ao capítulo 18. Então ali são os dias que antecedem a crucificação de Cristo. E é interessante ali que mostra que ele foi ungido, né? 2 vezes por Maria. Tem que entender, porque se não entender, você acha que vai mesmo a unção, mas não é. Tem 2 unções ali, uma na cabeça, outra nos pés,
E depois ele foi ungido anteriormente, um pouco antes ele foi ungido por Maria Madalena, né, a adúltera, né? Ele foi ungido nos pés por ela, e depois ele foi ungido 6 dias antes na cabeça, eu acredito, e 2 dias antes nos pés, ou ao contrário. Então 6 dias antes da crucificação ele recebeu uma unção de Maria, irmã de Lázaro, e ela mesma, 2 dias antes da morte de Cristo, o ungiu novamente. Então tem que, acho que no capítulo 12 e capítulo 7, acho, se não me engano, 5, entre 5 a 7 ali, tem uma unção, e no 12 tem outra unção. São momentos diferentes, porque são dias diferentes, não é o mesmo texto. Lendo com pausa você entende. E ele escreve essa epístola, a primeira epístola ele escreve que como se fosse uma circular. Foi dirigida a Éfeso, mas depois ela se torna uma circular, porque uma igreja é uma carta doutrinária. A primeira é doutrinária, a segunda é mais particular, mas também tem pontos importantes. A segunda e a terceira, tá certo? Irmãos, antes de nós entrarmos em alguns textos aqui, nós vamos hoje até 9h15 mais ou menos. Aí depois vocês fazem a prova e depois a gente vai fazer o lanche lá. Nós vamos correr direto hoje, beleza? Olha lá, nós temos que entender o capítulo 1. O capítulo 1 tem que ter um entendimento aqui. E ele vai escrever exatamente para combater o gnosticismo. E ele vai dizer assim, ó, que aquele que é desde o princípio, a quem ouvimos e a quem vimos com nossos próprios olhos e temos contemplado, e com nossas próprias mãos apalpado, aquele que é o verbo da... Ou seja, ele está dizendo, Jesus veio em carne. Nós apalpamos, ele não era um holograma, né? Não tinha um corpo que parecia humano, não, ele é humano, ele foi humano, porque nós o ouvimos, nós o apalpamos, nós o tocamos, porque a vida se manifestou e nós vimos e dela testificamos e vos anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. Se você ler o capítulo 1 e o capítulo 1 de João, você vai ver que ele tem, parafraseado aqui, né? Lá no 1,18 ele vai dizer que Cristo estava no seio do Pai. E aqui ele confirma também dizendo que a vida estava no Pai. O que ouvimos e ouvimos, que vimos e ouvimos, isso também é o que vos damos a conhecer, para que vós tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho Jesus Cristo, que é o Espírito Santo que está em nós, que promove esta comunhão. Assim como o Espírito Santo é um com o nosso Espírito, o mesmo Espírito, ele nos faz ser um com o Pai e com o Filho. Por quê? Nós não falamos que o Pai, o Filho e o Espírito Santo eles têm uma unidade, essa unidade é o Espírito quem promove, está lá em Efésios 4, o Espírito é o vínculo da paz, porque a unidade quem promove na divindade é o Espírito Santo. E se nós temos o Espírito Santo, a nossa comunhão ela tem que ser na horizontal, porque você tem o Espírito de Deus, amém? Amém. Eu vou falar igual Paulo falou aos romanos, se é que tendes o Espírito de Deus. Não, eu tenho certeza que vocês têm. Então se vocês têm o Espírito de Deus e eu também tenho, nós temos que ter comunhão. E é o que nós vamos ver aqui. Se nós temos comunhão uns com os outros, nós temos comunhão com Deus, não é o contrário. É primeiro aqui. Se a nossa comunhão não existir na vertical, não existirá na horizontal, não existirá na... Essa é a máxima de João, que ele vai nos revelar. Vamos lá, João, o apóstolo do amor, ele pega firme, irmãos. Você vai ver, ele fala coisa que Pedro não fala, por exemplo. Estas coisas eu vos escrevo para que o vosso gozo seja pleno. Aí olha que interessante, este é o Evangelho. Vamos ver se esse Evangelho bate com o nosso Evangelho, ou melhor, com o nosso cristianismo, vamos dizer assim. Este é o Evangelho que ouvimos dele, e vos declaramos que Deus é luz, e nele não há treva nenhuma. Agora temos que entender o contexto, porque das Bíblias foram tiradas uma parte aí desses textos. Nas Bíblias eu vou mostrar para vocês. Lá, se dissermos que temos comunhão com Ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Até aqui tudo bem? Então se nós dissermos, se eu digo, por exemplo,
Se eu digo, ó, eu tenho comunhão com Deus, mas a minha vida, eu caminho em trevas, o que eu estou fazendo? Eu estou me auto-enganando, né? Estou mentindo a mim mesmo. Mas, se andarmos na luz, eu acho que eu pulei, não, né? 7, ó. Mas, se andarmos na luz, assim como na luz ele está, é incondicional aqui. Se eu ando na luz como ele na luz está, e ó, temos comunhão. Não é talvez teremos. Talvez nos daremos bem. Talvez suportaremos os irmãos. Qual que é o versículo aí? 7, versículo 7. Se andarmos na luz como na luz ele está, temos comunhão uns com os outros. E se temos comunhão uns com os outros, se nós tivermos, aí sim o sangue de Jesus nos purifica Todo pecado. o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, na minha tá, nos santifica de todo o pecado, porque ele nos limpa, né? A obra do sangue de Jesus vai nos limpar. A obra do sacrifício de Jesus vai nos deixar limpo. Então observa, para que o sangue de Jesus me purifique de todo pecado, é necessário o quê? Comunhão. Nós vamos ver que o pecado, antes de ser pecado, ele é concebido como um termo. Nós já vamos ver no texto. Que é a raiz do pecado. É a palavra que vai estar no texto aqui. Que nós vamos encontrar. Lá, ó, mas se confessarmos os nossos pecados, lá, ó, se dissermos, antes o 8, né? Se dissermos que não temos pecado, como que está na tua versão aí? Pode ler o versículo inteiro, por gentileza. 8. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se dizemos que não temos pecados, estamos nos enganando, e não há verdade em nós. Mais alguma coisa ou não? Mais alguma diferente? Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Então veja que ele está dizendo, aqui é o texto do se dissermos, né? Você já viu ali que no 6 tem se dissermos, mas ele diz, ó, no 6 ele diz, se dissermos que temos comunhão e andamos em trevas, mentimos a nós. Então ele está, olha o contexto é esse, se eu digo que eu estou na luz, mas na verdade eu estou nas trevas, o que eu estou? Eu estou mentindo. E aqui o mais coerente é assim, ó, a minha está entre conchetes, porque foi uma parte que foi tirada da maioria das Bíblias, porque só tem alguns manuscritos. Se dissermos que não temos pecados e andamos em trevas, aí mentimos a nós mesmos, no caso, né? Aí nos enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós, igual no versículo 6, porque no versículo 6 está lá, e andarmos em trevas, mas no versículo 8 tiraram. Então é a mesma lógica ali, porque se eu digo que tenho comunhão com ele, mas ando em trevas, eu estou mentindo para mim, e não pratico a verdade. E se eu digo que não tenho pecado, e as pessoas usam esse texto justamente para afirmar que é impossível viver sem pecado. Mas se você viver, se você conseguir carregar, como diz lá o Didaquê, se você conseguir carregar o fardo de Jesus 100%, se você conseguir cumprir a palavra 100%, mesmo assim você estará em pecado? Não, porque você está cumprindo 100%. E a palavra vai te encaminhar pelo pecado? Não, ela vai te encaminhar pela justiça, santidade. Pedro fala, e é possível ser de santo como eu. É claro que nós entendemos a nossa falibilidade, e é aí que nós temos que reconhecer que nós somos fracos e que dependemos dele. Por isso que aqui ó, ele está falando do quê? De pessoas que dizem que estão na luz, mas estão nas trevas, que dizem que têm comunhão com ele, mas andam em trevas, que é aqueles gnósticos da época, os falsos mestres, que dizem que não tem pecado, mas na verdade anda em treva. O que ele está fazendo? Ele está se auto-enganando, ele está mentindo a si mesmo. Exatamente. Lá, se dissermos que não temos pecado e andamos em treva, nós estamos enganando, e a verdade não está em nós, porque na verdade nós estamos mentindo.
Estamos sendo hipócritas, como os fariseus lá, que diziam ter uma santidade suprema, né? Mas eram sepulcros caiados, né? Daí ele coloca aqui, ó, se eu tenho pecado, se eu peco, o que eu devo fazer? Ó, o 9. Mas se confessarmos, porque você não precisa ser o super crente, né? Não precisa parecer, ó, sou o super crente, aí não peco, não erro, não. Não, tem que confessar. Se nós pecamos, confessa diante de Deus. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a maldade. Está maldade aí? Injustiça. Injustiça? Tem alguma que está maldade? Não? Todas injustiça? Então a maldade ou a injustiça é a raiz de todo pecado. Por que eu peco? Porque aqui ele está falando de vivência. Por que eu peco? Porque eu sou injusto, eu sou parcial. Com o A eu trato de um jeito, com o B eu trato de outro. Isso o que gera o pecado? Maldade. A maldade é a raiz, né? Por causa de alguma maldade é que vai... eu vou segurar essa pessoa aqui, só para ela aprender que ela tem que fazer o que eu quero. Tem muitos pastores assim. Isso é maldade. A pessoa tem um dom, tem tudo, tem chamado. Não, deixa eu segurar. É um pastor que levou e dar uma palestra lá. Ele disse que Jesus falou para ele, esse daí eu tenho chamado pastoral. Ele consagrou, tantos anos lá, consagrou diácono, e depois de 15 anos foi consagrar o camarada pastor. Ele achou que estava certo, né? Tá, cada um, Deus sabe todas as coisas, não vou julgar, né? Mas eu achei uma injustiça isso, né? Se Deus falou, por que Ele não se aplicou em prepará-lo? E houve outras injustiças na sua mensagem, no seu ensino. Porque só porque alguns pastores falam mais abertamente, justamente ele falou aquele dia sobre a sexualidade para os obreiros, era só obreiros, e só porque alguns falam mais abertamente, ele chamou esses pastores de prostitutos. Mas incrível que ele citou 2 nomes, mas não citou o nome daquele que é o mais amado porque faz graça, né? Aquele ele não citou porque ele sabia que aquele todos gostam. Aí citar o nome daquele falando algo de mal é dar um tiro no pé no meio da mensagem, né? Ele citou o nome de outros 2, que foi um tiro no pé também. Por quê? Porque os outros falaram extremamente coerente. Eu já ouvi os 2 falando sobre sexualidade, os 2 nomes que ele citou. Eu já tinha ouvido. Está tudo dentro das escrituras. Agora, porque ele não pensa daquela forma, ele julgou, né, precipitadamente esses pastores. E pastores que trabalham já 25, 30 anos só com família. Não é um pastor menino que ele falou, não é um novo, não é um André. É um pastor que já tem 30 anos de ministério só com família. Acho que agora mais, né? Imagina. Então, é uma pessoa que tem conhecimento de causa, não está falando por falar. E o camarada julgar dessa forma, então o que é isso? Eu vejo que isso é maldade, que nós, infelizmente, temos uma tendência. Eu não estou falando que eu sou melhor que ele, pode ser que em algum momento eu tenha essa tendência também. Mas se nós confessarmos, Ele é fiel e justo para nos purificar, nos tirar toda a maldade, toda a injustiça que possa haver em nós. E em algum momento pode haver. Amém? Então, confesse. Aí continua lá, ó. Aí outra vez tiraram uma parte lá, ó. Leia o 10, por gentileza. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Lá, ó, se dissermos que não pecamos, aí continua aquela lógica, e andamos em trevas, aí sim nós fazemos de mentiroso. Por quê? Eu estou dizendo algo que na verdade eu não estou fazendo. Eu estou dizendo que eu não tenho pecado, mas na realidade eu estou andando nas trevas. Então eu estou o quê? Fazendo-me de mentiroso. E a palavra que é a verdade não está em mim, em nós. Às vezes a pessoa está em Cristo, vai na igreja, ora, cuida do rebanho,
ela faz coisas que não condizem com a luz, mas às vezes ela não percebe que está fazendo aquilo, sabe? Ela faz instintivamente. Então, isso aqui deve ser um clareamento para ela poder enxergar o que ela está fazendo, certo? Exatamente. Porque tem muita gente que sabe que está fazendo errado, está errado, né? Muita gente que continua vivendo uma vida ali, certo? Por isso que Tiago, que nós estudamos, ele diz, né, se alguém converter um irmão do erro, do pecado, do mau caminho, multidão de pecados são cobertos, né? Então ele salvou aquela alma da morte, né? Salvou aquela alma de ir para o inferno, né? Então, é exatamente como o irmão falou. Às vezes a pessoa está caminhando e para ela parece que é caminho de justiça, mas é um caminho de injustiça. E aí tem que confessar, em algum momento o Espírito Santo vai tocar, o Espírito Santo na verdade fica convencendo. Porque a gente fala que o Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo, a gente usa muito lá para os não convertidos. Mas isso daí é para nós também. Claro. Que nós também às vezes podemos pegar caminhos diferentes do caminho de Cristo. E Ele está ali, não segue isso. E às vezes nós damos ouvido e às vezes não. Às vezes acontece. Então, mas se nós confessarmos e deixarmos, Ele é fiel e justo para perdoar. Daí ele continua, filhinho, meu desejo é que vocês não pequem. Filhinho, não pequei, mas se pecarem, vocês têm um paráclitos. Mesmo termo usado pelo Espírito Santo lá. Mas aqui está falando de Jesus. Você tem um advogado justo diante de Deus, diante do Pai, que é Jesus Cristo. Pois Ele é a propiciação, Ele pelos nossos pecados. Não somente pelos nossos, mas pelo pecado do mundo inteiro. Certo? Ele continua falando sobre esse pecado, sobre essa vivência. Daí olha o 2:5, mas aquele que se sujeita à sua palavra, o amor de Deus se tem consumado verdadeiramente nele, e por isso conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele deve andar como ele, segundo os seus mandamentos, segundo ele ensinou, segundo ele andou. É assim que devemos caminhar. Olha lá, 7, não escrevo um novo mandamento, mas o antigo, ou seja, aquele que é desde o princípio. A palavra que ouviste é o mandamento antigo. Todavia eu vos escrevo um novo mandamento, o qual é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas vão passando e já a luz verdadeira se manifesta alumiando. 2:9. Aquele que disse estar na luz, meu Deus, isso aqui é terrível. Eu odeio o seu irmão, ainda está em trevas. Agora ele explica o que é estar em trevas. Que ele falou lá no 6, daí na minha tradução aqui coloca no 8, que na de vocês não está, porque foi tirado, e coloca no 10, no versículo 10. Aqui ele explica o que é andar em trevas. Andar em trevas não está falando de pecados que você venha cometer que te prejudiquem simplesmente. Porque tem pecados que nos prejudicam. Mas tem pecado que prejudica a igreja toda, né? Que é o quê? O odiar. Porque se eu odeio meu irmão, eu vou lançar pedra de tropeço. Eu vou lançar tropeço para ele cair, que é a doutrina de Balaão, né? Eu vou jogar tropeço. Eu vou formar uma facção, um grupinho. Eu vou contender. Então eu vou dividir. Tudo isso é a expressão da carnalidade, né? Então, aquele que diz estar na luz, mas odeia o seu irmão, ainda está em trevas. Aquele, porém, que ama o seu irmão, permanece na luz e não há tropeço nele. Ou seja, o que é amar? Amar não é eu passar a mão, né? Você é bonitinho, você é lindinho. Não, amar é eu exortar se for preciso. Eu falar, irmão, não é dessa forma. Não é assim como você está pensando. Não é assim como você está caminhando. Vamos melhorar, mas com amor, com sabedoria. Tem gente que não sabe fazer isso. Ao invés de animar, joga mais para baixo ainda o menino, a pessoa, né? Então, olha o que nós temos que ser. Isso é evangelho. Olha, ele está falando, ele está explicando o que é o evangelho. E o evangelho, quando dizem que é simples, de fato é simples, porque é só isso. Mas é difícil. Ele é simples, mas é difícil. Se formos com as nossas próprias forças.
Mas se nós buscarmos ser cheio do Espírito Santo, a Bíblia fala que o Espírito derrama amor em nossos, e o fruto do Espírito é o amor. E o amor é o vínculo da perfeição. Viu o que é Evangelho? O Evangelho é o amor no próximo. As pessoas estão dificultando muito. Estão colocando muitas coisas que não é Evangelho. E pregando como se fosse Evangelho. Evangelho é só isso aqui. É você cumprir isto. Mas aquele que aborrece seu irmão está em trevas e anda em trevas e não sabe aonde vai, porque as trevas cegaram os olhos. É forte isso aqui, não? Ele vai dizer: escrevo-vos, filhinhos, porque os vossos pecados são perdoados pelo seu nome, pelo nome de Cristo. Escrevo, pais, porque já conheceis aquele que é desde o princípio. Vos escrevo, jovens, porque tendes vencido o maligno. Eu vos escrevo, crianças, porque conheceis o Pai. Eu vos escrevo, pais, porque conheceis aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevo, jovens, porque sois fortes, a palavra de Deus habita em vós, e tendes vencido o maligno. O que ele está falando aqui? Nós usamos muito para jovens esse texto, né? Mas o que ele está falando? Ele está falando os pais aqui. João é muito tipológico porque ele escreve para a igreja. Haja vista o livro de Apocalipse, né? Muito tipológico, simbológico, cheio de simbologia. Então, quando ele diz pais aqui, são aqueles mais velhos na fé, e não aqueles que têm filho na igreja. Então, pais aqui é aqueles que têm mais tempo na fé cristã. Vocês, pais, conhecem aquele que é desde o princípio. Para vocês, eu não preciso dar orientações. Agora vocês, filhinhos, seus pecados estão perdoados. Vocês que são crianças na fé, vocês conhecem o Pai. Vocês estão conhecendo o Pai. E os jovens aqui não são os jovens da igreja. Porque, irmãos, na grande maioria, generalizando, no que os jovens são fortes? No que o jovem tem a palavra de Deus no seu coração? Não digo casos à parte. E como que eles vencem? Por quê? Eles só são fortes porque a palavra está neles e por isso vencem o maligno. Aqui o principal é a palavra. É a palavra que nos fortifica, que nos deixa forte e que nos faz vencer o maligno, porque Jesus venceu o diabo pela palavra. Então, onde que um jovem tem tudo isso? Mas pode ter. Assim como uma pessoa de idade já, uma pessoa de 30 anos na fé, pode não ter isso. Pode ser menino ainda. Porque a maturidade espiritual não é por tempo de igreja. É pela comunhão, pelo teu desenvolvimento na vida espiritual. Aquele crescimento que nós aprendemos com Pedro. É como você cresce. Tem gente com tenra idade, com pouca idade, que é muito mais maduro do que pessoas que têm 30 anos de fé. A gente conhece, eu tenho certeza que você deve conhecer alguém que tem 30, 40, mas é um menino, precisa que outros o ensinem, porque ele mesmo era para ser mestre de outros, mas precisa ser ainda ministrado. E ele orienta: não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. O amor do pai estava na vida de Jacó, não de Esaú, né? Porque Esaú desejou as coisas do mundo, mas Jacó desejou a primogenitura. Olha lá, pois o que há no mundo, a concupiscência ou o desejo da carne, o desejo dos olhos e a vanglória ou soberba da vida. Isso não vem do pai, senão do mundo. Que é as três lutas, né, que Adão passou e que Jesus passou. Concupiscência é o desejo desenfreado, concupiscência da carne. A árvore era agradável para comer, era boa para se comer. Concupiscência da carne para Jesus, transforma essa pedra em pão. Concupiscência dos olhos, a árvore era agradável à vista. Concupiscência dos olhos, lança-te daqui para Cristo, do pináculo, porque está dito que a teu respeito dará ordem aos anjos, dará ordem aos anjos ao teu respeito. Soberba da vida, sereis como Deus, para Adão, para Eva, né?
para Jesus: se prostrares e me adorares, te darei toda essa glória desse reino. Então essa é a maneira que o diabo tenta ludibriar as pessoas, com a concupiscência da carne, com a concupiscência dos olhos e com a soberba da vida. E o mundo passa e suas paixões, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Filhinho, já é a última hora, e ouviste que o anticristo há de vir, e que agora no presente começaram a aparecer muitos anticristos. É por isso que nós conhecemos que já é a última hora. O que é o anticristo? Pessoas que vêm ensinando o contrário a que Cristo ensinou. Contrário. Os gnósticos, no caso, né? Lá, saíram dentre nós, mas não eram do nosso, pois se fosse do nosso, teriam permanecido conosco. Mas saíram dentre nós para que se manifestasse que nem todo é do nosso. Irmãos, o espírito do anticristo já estava desde João, então é possível que até o corpo do anticristo já esteja por aí. Porque nós estamos já na última hora, né? Pode ser que o anticristo já tenha nascido. Por isso que eu digo o corpo, né? Pode ser. Os ensinos contrários a Cristo desde a época de João. Mas, como nós estamos vendo que está se estreitando, é provável que já esteja por aí. Exatamente. Segundo Daniel Mastral, o anticristo nasceu em 1962. Está muito velhinho então, né? Ele que era como é que era, demoníaco lá? Ele era do Filhos do Fogo, né? Ali o povo da batalha espiritual tem que peneirar o que eles falam. Porque algumas coisas é real, outras não. Por exemplo, Daniel Mastral, Rebecca Brown, né? Tem que peneirar muito os escritos dele. Tem diversos, né? Os mais famosos que eu conheço é a Rebecca Brown, né? Também. Então aquela que tem divina revelação do céu, do inferno, tá? Tem que peneirar muito. Eu falo isso porque eu escutei os 3 DVD dele. Os DVD dele era 4 horas, né? Não sei se os irmãos já viram o DVD do Daniel Mastral. Eu já assisti ele ao vivo lá. Eu não li nenhum livro. Ele veio, se não me engano, não sei. Ele veio para Paranaguá aqui, acho que numa bola de neve. Eu, graças a Deus, não fui. Ele veio, né? Nós fomos liberados para ir, mas eu assisti 3 DVD dele de 4 horas. É interessante. A história, assim como eu acredito que seja real, como o diabo se infiltrou na história, mas tem muita coisa ali que tem que peneirar mesmo, né? Ninguém sabe. Porque não condiz, né, com o ponto bíblico, né? Mas tem muita coisa verdade, tem muitas coisas de fato que é daquele jeito. É por isso que tem que analisar muito a palavra, né? Porque ao mesmo tempo que eles acertaram muito, eles erraram também, né? Porque fantasiaram, não sei se foi intencional ou não intencional, né? Mas é interessante ver as posições. Eu digo com base porque eu ouvi, né? Eu ouvi e no ponto histórico eu achei bem coerente, bem interessante. Mas algumas coisas lá a gente sabe que o inimigo também é o pai da mentira, né? Então, mas nada contra a pessoa dele, né? A vida dele, nada contra isso, né? Simplesmente é que quando entra no campo de batalha espiritual, tem que tomar muito cuidado, porque senão tem crente que fica atormentado, né? Eu conheci crentes atormentados por causa disso. Que não queriam nem evangelizar porque achava que precisava de 1000 coberturas, né? Para evangelizar. Então, temos que entender que se o Espírito está conosco, irmão, se Jesus nos deu autoridade, vamos pregar o Evangelho. Então, acabam criando às vezes, né? E às vezes até a mente fantasia, porque esse irmão que eu conheci, ele era de uma igreja que era muito ligada a isso, lá em Curitiba. E diz eles que até boitatá eles viam, né? Como se fosse um boitatá, diz que o demônio, né? Envolve. Eu tenho certeza que em algum momento Deus pode abrir os olhos das pessoas. Mas eu creio que às vezes o medo fantasia, né? Nossa imaginação é terrível, né? Eles focam muito nessa. Isso. Né? A pessoa que só foca nessa. Não tem cobertura. Ele só O Espírito Santo não vale nada? O problema de só focar nessa parte é o quê? Que eles focam muito nessa parte, mas não focam na palavra, né? É que eles, na realidade, algumas coisas eles pegam, sabe? Então, pega um texto isolado, né? Isso, e daí você faz parte daquele ambiente, você acaba, como hoje a gente ainda está conversando. Cultural, né? Você acaba se falando cria. assim, não é pra mim, de repente a gente acaba se acomodando. Só que daí recebe muita bobeira, muita bobagem. Isso. Sabe?
coisa que não condiz, E a né? gente também foi conivente, porque, mas lógico que tem hora que você vê assim que é um exagero. Nós já fizemos um monte de procedimento, desde regressão e tudo mais. Sabendo Hoje é mapeamento espiritual, né? Não tem- chama de regressão, né? não. Mapeamento. Mapeamento, no caso da cidade, eles fazem mapeamento. Não, tem mapeamento espiritual também numa célula. Mas no nosso Que é a mesma coisa que a regressão. É a mesma coisa. eles não falam regressão, né? É outra forma de. Eu fiquei sabendo de algumas coisas assim, não sei se é da igreja que vocês estavam, porque tem muitas células de diversas igrejas, sim, né? claro. Eu fiquei sabendo desse mapeamento espiritual porque veio um aluno, né, falar comigo que a esposa dele estava até atormentada. Ah, fica. Que a liderança, né, estava enchendo a mente dela e ela achava que estava em pecado com tudo, né? E aí, em vez de veja, isso não é o evangelho, né? Isso é o jugo da religiosidade, né, que é imposto, né, à pessoa. Mas olha o que é importante aqui, ó, no 20. Mas vós tendes a unção do santo e podeis discernir todas as coisas. Está aqui a cobertura que precisamos. A unção do santo. Claro que reconhecer que cada um tem um dom específico, inclusive há o dom pastoral e que nós devemos ajudar o pastor. Mas nós não temos aí uma divindade na igreja, né? Que nós temos que concordar com tudo que ele... Não, tem que discordar às vezes. Se está errado, às vezes chega com carinho, como um filho, aconselha. Já vi várias pessoas que são membros, pastor, eu quero te aconselhar como um filho conversa com o pai. Com todo carinho, sabendo conversar, é uma coisa, né? Agora tem gente que nunca ajuda e só quer criticar também, né? Inclusive fala a quarta pessoa da Trindade. Tem gente que acha, né? Que é vice-deus, né? Vamos lá mais um pouquinho? Eu quero mostrar o capítulo 3, que o 2 ele vai continuar e vai falar do amor, né? Ele vai falar do amor, da unção, porque sem a unção, porque é o Espírito Santo que derrama esse amor, então sem a unção que vem pelo Espírito, não tem como nós, olha lá o 27, mas se a unção que recebeste dele mora em vós, não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina acerca de todas as coisas e é verdadeira, nela não há falsidade. E assim como ela vos ensinou, permanecei nele. E agora, filhos meus, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, não sejamos confundindo por ele na sua vinda, senão que tenhamos confiança. Aí depois que ele fala dessa unção, ele vai para o capítulo 3, que ele vai falar de amor. Porque o amor só vem, olha, ele segue uma coerência aqui, um desenvolvimento. Ele fala das pessoas de como nós devemos ser, que devemos ter comunhão com os irmãos, e se não tivermos, estamos em trevas. E depois ele fala que estão ensinando aí coisas erradas e que devemos ter a unção para discernir, e tendo essa unção, nós vamos incondicional também. Se nós temos a unção do Santo, do Espírito Santo na nossa vida, nós temos que amar nosso irmão. Que unção é essa? Que eu vivo em briga com meu irmão? Que cheio do Espírito Santo é esse? Que eu vivo em contenda com meu irmão? Então Paulo diz que isso é carnalidade. Se eu viver em contenda é carnalidade, certo? Lá, vede com grande o amor do Pai tende-nos chamado, né? Ele vai dizer, amados, agora somos filhos de Deus, e até agora não manifestou o que havemos de ser. Ele continua, aí ele vai chegar aqui, no capítulo 3:7, filhinhos meus, ninguém vos engane, aquele que pratica a justiça é justo, assim como também ele é justo. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para destruir a obra do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não comete pecado, porque o pecado é um acidente, não vive debaixo do pecado, porque a semente de Deus permanece nele, e este não pode praticar o pecado, porque é nascido de Deus. Nisto se distingue os filhos de Deus dos filhos de Satanás. Olha o apóstolo do amor aí. Todo aquele que não pratica a justiça e não ama o seu irmão, não procede de Deus. Então procede de quem? Olha lá, praticar a justiça e amar o irmão. Então o filho de Deus não é todos os crentes, vamos dizer assim, se nós colocarmos, generalizar, né? Como generaliza.
todos os crentes são filhos de Deus. Para João diz que não. João diz que tem filho do diabo na igreja. Não ama o seu irmão. Está escrevendo para a igreja, não está escrevendo para o mundo lá. Igreja de Éfeso. A mesma igreja que Jesus disse lá, ó, vocês abandonaram o primeiro. E que amor é esse? Se você juntar o que Jesus disse com a carta de Éfeso, que Paulo escreveu, com o Evangelho de João, do capítulo 13 ao capítulo 16, com esse capítulo aqui, você vai ver que o primeiro amor é o amor entre os irmãos, é o amor fraternal. É esse amor, porque Paulo escreve lá, temos ouvido do amor que vocês têm por todos os santos. Aí depois ele fala, ó, cuidado com o vinho da contenda. E qual que é o antídoto para esse vinho que traz contenda? Enchei-vos do... Porque o Espírito derrama amor em nossos corações. Então aí está o segredo. Então, se você juntar todos esses contextos para Éfeso, você entende que o primeiro amor é. Porque muitos pensam que o primeiro amor é amar a Deus, mas João vai dizer que não é. E é João que está escrevendo. Então ele sabe. É o amor, amar o irmão. Porque o próprio João vai dizer, se você diz que ama a Deus e não ama o seu irmão... Exatamente. Sangue, né? E esse é o lugar na luz, né? Eu tenho comunhão com os outros, né? Daí o sangue de Jesus nos purifica do pecado. Não dá para entender aqui que o sangue de Jesus ele só tem poder se nós andarmos na luz e temos comunhão com os outros. Aí às vezes a gente vê algumas pessoas orar e às vezes tem até orar também, né? Por pessoas que não estão em Cristo, né? E eu disse, alguém que o sangue cobrindo ela, né? Não tem feito isso. Não, a pessoa tem que crer, né? Porque a Bíblia fala que é pela graça, e a graça foi realizada por quê? Pelo sacrifício de Cristo. Agora a pessoa tem que crer. Ó, da salvação, 2/3 pertence a Deus e 1/3 o homem. A cooperação, né? Vamos dizer assim, né? Não cooperação, mas para entrar. Porque o primeiro, Deus deu o Filho. O segundo, o Filho ofertou a graça. Mas agora tem que ter fé fé que o Pai enviou o Filho e fé que o Filho se entregou. Então, é crer nele. Eu posso falar, na verdade a questão de cobertura com sangue, a gente fala no sentido de proteção, né? Mas a purificação, a limpeza, é só para aqueles que confessam. Aqueles que creem e confessam, inclusive para os crentes também, né? Porque nós vemos que nós podemos pecar no decorrer da caminhada. Aí se nós confessarmos, Ele é fiel e justo para nos purificar de toda maldade. E qual que é o agente da purificação de Deus? Existe dois. O sangue e o fogo. Deus usa esses dois elementos para purificar. No caso, o sangue para nos purificar de todo o pecado, e o fogo, que é o batismo com fogo, que é para nos transformar no caráter de Deus, caráter do Pai. Nós estamos constantemente, o versículo que eu li, por exemplo, de Pedro, 1 Pedro 5,10, Ele vos aperfeiçoará. O que Ele usa para nos aperfeiçoar? Ele usa o fogo, para queimar as impurezas. Assim como Ele usa o fogo para destruir os inimigos. Mas aqueles que estão nele, Ele usa para purificar. Sodoma e Gomorra, debaixo do fogo, foi morto. Agora Moisés estava no meio do fogo lá no monte e saiu ileso. Então, nós temos que entender esses elementos que Deus usa. E por isso que você vai ver em Apocalipse, sangue e fogo. Em todas as trombetas, se eu não me engano, sangue e fogo. É os elementos de limpeza, porque Deus vai limpar a terra, né? Deus vai limpar a terra. Então o sangue nos lava, nos purifica de todo o pecado, e o fogo ele vai queimando as impurezas, né? Vai tirando. Mas é a mesma ação, né? Só é elementos diferentes, assim, que quem sabe até forma mais didática de entendermos também. Deus usa esses elementos. No mundo espiritual é o Espírito Santo quem faz, né? Quem realiza essa obra. Através do sangue e através do fogo. Por isso que Ele vos batizará com o Espírito e com o fogo, né? Uma questão de proteção, a pessoa que não está em Cristo... Temos que pedir para guardar, né? Que nós usamos o elemento fogo, sangue, né? Para cobre ele com teu sangue, Jesus. Amém, irmãos. E aí Jesus vai saber. A Bíblia fala que nós não sabemos orar como convém, né? Então se for necessário mandar o sangue, Ele manda. Se for necessário mandar o anjo, Ele manda. Então nós não sabemos o que acontece no mundo espiritual. Então, a gente tem que orar. Pode ficar tranquilo que Ele entende. Por mais errado que a gente ore, Ele entende.
Tem aquele testemunho que a irmã pediu para dar positivo lá no médico. Não, olha, para que dê tudo positivo. Positivo quer dizer que tem doença, né? Na verdade, eu queria que desse negativo, né? Mas aí Deus entendeu a intenção do coração dela, né? E deu negativo, e não positivo. Deus né? entende, né? Porque a palavra diz que a gente não sabe orar como convém. Né? Exatamente. Então, às vezes, a gente ora para Deus, ó Deus, coloca os teus anjos, mas às vezes não é necessário. Mas Deus guarda da mesma forma, porque Deus não tem só os anjos para guardar. Deus não tem só essa maneira de agir. Nós tem maneiras que nós desconhecemos, né? De agir. Isso, é a fé. Vai colocando a fé em ação, orando. Exatamente. Daí olha o 11 ali, ó. Porque esse é o mandamento que ouviste esse princípio, que amemos-nos uns aos outros. Irmão, do capítulo 13 ao capítulo 16 de João, Jesus vai falar cerca de 8 vezes para amar os irmãos. Nesse capítulo aqui, João vai falar pelo menos 10 vezes que é para amar os irmãos. Então é importante ou não é? Eu não vou continuar porque todo o texto do 3 ele vai falar para amar. Daí o 4 ele vai falar assim, ó. Provai os espíritos para saber se são de Deus, porque muitos falsos profetas têm surgido. E nisso conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus veio em carne, este é de Deus. E todo que não confessa que Jesus veio em carne, não é de Deus, mas é espírito do anticristo. Irmãos, daí a gente vê os pastores usando, né, as pessoas da libertação usando esse texto depois de expulsar o demônio, né? Confessa que Jesus veio em carne. Conversa, aí tá todo mundo olhando para ele, né? E o outro apontando. Mas eu tenho que confessar para ele. Ele confessa, porque senão ele vai apanhar, né? Confessa que Jesus encarna. A gente já viu isso, né? A gente vê isso. Mas o que ele está falando aqui? É o contexto lá da conspiração gnóstica. Todo aquele que ensina, que os gnósticos não ensinavam que Jesus veio em carne. Todo aquele que ensina que Jesus veio em carne, esse está ensinando o correto. Todo aquele que não ensina que Jesus veio em carne, esse é espírito contrário a Cristo, anticristo. Ele diz, provai esse espírito. Provar esse espírito é analise. Não é toda mensagem que você tem que, como dizia um pastor, engolir com farinha, né? Dar glória a Deus. Não, tem mensagem que é errada. Prove esse espírito para ver, porque às vezes pode ser o espírito do homem que está agindo ali, o espírito do inimigo, ele achando que é uma revelação, mas ele já está caído. Então, temos que analisar. Provem os espíritos para ver se é Deus que está falando, se não é. Que nem todo pregador é de Deus. Nem todo pastor pode ser de Deus. Título é uma coisa, agora a vida e a mensagem é outra, que nós temos que analisar. Então é isso que ele está dizendo. Ele não está dizendo para você expulsar um demônio ali e ver se saiu, ele vai dizer que veio em carne. Se não saiu, ele não vai dizer. Daí tem pessoa que está meio desnorteada, ainda não fala nada. Aí ele bate a mão na cabeça de novo. Sai, não, já saiu faz muito tempo e ele está expulsando o que não existe mais. Então, isso é falta do quê? De conhecimento de Bíblia. Conhecimento de Bíblia. Ele vai dizer que ele continuará lá, ó, no versículo 7, amemo-nos uns aos outros, porque esse é o amor de Deus. Todo aquele que é nascido de Deus, que ama, é nascido de Deus e conhece a Deus, porque Deus é amor. Aí ele vai dizer o famoso versículo, né? 4:11, amados meus, e desta maneira nos amou Deus, devemos também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós, né? Eu pulei o versículo, né? Que diz... Olha o 17, que interessante. E nisto é perfeito o seu amor para conosco, para que tenhamos confiança no dia do juízo, pois como ele é, assim também somos nós neste mundo. No amor não existe medo, né? Tem pessoa que tem medo, né? Ah, eu estou pecando, se eu estou pecando, eu blasfemei contra o Espírito Santo. Isso não é amor, né? Isso é tremor da religiosidade que apresentaram a ela, né? Tem medo de tudo, no amor não existe esse medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo traz consigo a pena. Portanto, aquele que teme não é perfeito em amor. Nós amamos a Deus porque Ele nos amou. Mas se alguém diz, eu amo a Deus, e odeia o seu irmão, o tal é mentiroso. Porque aquele que não ama o seu irmão a quem tem visto, como pode amar a Deus a quem não tem visto?
E este é o amor que recebemos, e este é o mandamento que recebemos, que todo aquele que ama a Deus, ame também o seu, é imperativo aqui, né? Uma ordem. E aí ele vai falar sobre o que é nascido de Deus, né? O maligno não toca, ele vai dizer aqui, né? E daí no 6 lá, ó, no 7, 5, 7, porque são 3 os que dão testemunho no céu: o Pai, o Verbo, quem que é o Verbo? Jesus, né? E o Espírito. E é 3 que testificam, e os 3 são um. E são 3 que dão testemunho na terra: o Espírito, a água e o sangue. A água fala da divindade de Cristo e o sangue fala da humanidade de Cristo. O que João está dizendo? Que o Espírito, ele vai testificar de Cristo, porque Jesus disse: ele testificará de mim, ele glorificará a mim, porque receberá de tudo que é meu. E o que mais testifica? É o próprio Filho, que veio sendo divino e se tornou carne. Água fala da divindade ali, de Cristo, e sangue fala da humanidade. Por isso que verteu água e sangue, mostrando que ele é divino e humano. Por isso que a igreja também está inserida aqui, porque a igreja ela tem o lado humano, porque nós nascemos na carne, mas nós herdamos a natureza espiritual pelo Espírito. Nós somos água e sangue também. Olha lá, ó. E recebemos testemunho dos homens, testemunho de Deus é maior. E se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, porque esse é o testemunho de Deus, que testificou do seu Filho. Quem crê no Filho de Deus tem o testemunho em si. Aquele que não crê em Deus, este o faz mentiroso, porque não creu no testemunho que Deus deu do Filho. Este é o testemunho que Deus nos deu, a vida eterna, e a vida está no... Aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho não tem a vida. Olha que importante, ó. Amém? Depois vocês continuam essa leitura, né, pausadamente, entendendo a grandiosidade. Irmãos, a segunda epístola escreve, alguns dizem que é a igreja, essa senhora eleita, outros dizem que é alguma irmã lá na igreja, né, que tinha, quem sabe ali na sua casa, porque quem tinha mais dinheiro na época cedia um cenáculo para a igreja se reunir, né? No livro aí ele fala que é uma senhora. Então tem essas duas posições, ou uma mulher mesmo, ou a igreja. Mais coerente que seja uma mulher, né? Porque ele não falaria sobre a igreja a senhora eleita. Então é bem provável que seja uma mulher. E a terceira ele escreve para elogiar um irmão, que é Gaio, né? E falar que ele não deu ouvido a Diótrefes, né? Que estava questionando porque ele era hospitaleiro. Gaio era hospitaleiro e Diótrefes estava questionando isso. E ele diz: receba sim os irmãos, receba, porque eles saíram, deixaram tudo para pregar o evangelho, então recebam, certo? E Judas, irmãos, vamos ler Judas aqui rapidinho. Olha lá, ó. Olha o interesse de Judas no 1:3. Porque alguns homens, na 1:3, amados, enquanto eu empregava toda a solicitude para escrever-vos acerca da comum salvação, senti necessidade de escrever-vos e exortar-vos a pelejar diretamente pela fé que uma vez foi dada aos santos. Então qual que era o desejo dele? Escrever sobre a salvação, sobre o evangelho. Mas como ele viu que muitos falsos profetas, falsos obreiros, falsos mestres estavam introduzindo na igreja, ele viu a necessidade de mudar a mensagem dele, para que os irmãos permanecessem na fé. Olha lá, porque alguns homens introduziram-se furtivamente, dos quais, desde já, muitos estavam destinados para este juízo. Homens ímpios que convertem em libertinagem a graça do nosso Deus. Olha só, libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso único e soberano Senhor. Ele vai dizer a característica, que era de molestar-vos, tá? Olha lá, ó. Ele vai usar o exemplo do que? Do povo que saiu do Egito e não creu em Deus. Primeiro exemplo, que esses são iguais a ele, aqueles que murmuraram e morreram no deserto. Ele vai dizer, o 6, tem alguém que está com a nova linguagem de hoje? Leia o 6 para nós.
Também nesse livro. É a Nova Linguagem? Tradução? Depois leia, deixa ele ler na dele e depois leia na tua também. Quero dar uma... Lembrem dos anjos que não ficaram dentro dos limites da sua própria autoridade, mas abandonaram o lugar onde moravam. Eles estão amarrados com correntes eternas, lá embaixo na escuridão, onde Deus os está guardando para aquele grande dia em que serão condenados. 7. Lembrem de todos os moradores de Sodoma, de Gomorra e das cidades vizinhas, que agiram como aqueles anjos que cometeram imoralidades e pecados sexuais. Eles sofreram o castigo do fogo. Eles sofreram o castigo do fogo eterno, e o que é um aviso claro para todos. Lê na NVT, por gentileza, 6 e 7. Também lhes lembro os anjos que não se limitaram à autoridade recebida, mas deixaram o lugar a quem pertenciam. Deus os mantém acorrentados em prisões eternas, na escuridão, aguardando o dia do julgamento. E não se esqueçam de Sodoma e Gomorra e das cidades vizinhas, cheias de imoralidade e de perversão sexual de todo tipo, que foram destruídas pelo fogo e servem de advertência do fogo eterno do julgamento. Viu a diferença? Uhum. O que é a diferença? Tem uma frase inteira, não. A diferença, ó, a NVT ela respeita o original. A nova tradução da linguagem de hoje ela não respeita. Por quê? A nova tradução da linguagem de hoje ela coloca que os anjos tiveram relacionamento sexual com as mulheres. Então aí, a partir disso, vão entender que os filhos de Deus lá de Gênesis 6:3 eram anjos que desceram na terra e se relacionaram com as mulheres. Aí eu ouvi algo mais doido ainda ultimamente, que para que esses filhos de Deus, eles tivessem a semente, olha, que eu não tinha ouvido essa parte, né? Só apresenta a primeira parte. Para que esses filhos de Deus, que são anjos caídos, tivessem a semente, primeiro esses anjos vieram à terra disfarçados de mulheres, se relacionaram com os homens, para receber a semente, que é o sêmen, para poder produzir, para depois vir como homens e introduzir a semente das mulheres. Confusão. Só apresentar essa primeira parte, a outra parte apresentar. Eu ouvi de um pastor gideonita, né, prega nos Gideões, mundialmente aí, trazer essa ideia. Olha que coisa incoerente, isso é coisa cabalística de judeu, coisa do judaísmo cabalístico, essas ideias. Porque o judaísmo cabalístico diz que Deus tem uma face feminina. Inclusive o livro que eu comprei para estudar, para dar a palestra do casais lá, que é a visão judaica, está lá. Que a Shekinah é a face feminina de Deus. Tá lá, eu só tinha ouvido falar isso, né? Agora eu li com os próprios olhos um judeu escrevendo. Então, agora eu tenho mais base para dizer que Shekinah é uma palavra que nós não devemos usar. Que é a face feminina, é uma divindade feminina, a parte feminina de Deus. Então, coisa incoerente, que às vezes chama a atenção dos crentes, né, por ser uma visão doida. Mas os anjos não têm sexo, os anjos não têm atração sexual. Por mais caído que seja, eles são espíritos, não tem atração, desejo sexual. Uma das coisas que lá Daniel no Astral, numa das palestras, ele fala que os anjos materializam para fazer sexo com mulheres, na alta magia. O que, irmãos? A Bíblia fala, a terra Deus deu aos filhos dos homens. Então não tem como anjo se materializar. No Antigo Testamento aconteceu alguns casos, e se você analisar, pode ser que aqueles casos lá é uma manifestação do Pai, Filho e Espírito Santo. Anjo só se Deus permitir. Porque só Deus que pode todas as coisas, o diabo não pode todas as coisas. E o problema desse povo da batalha espiritual é que eles dão muita ênfase ao diabo, né? E pouca ênfase ao Cristo. Tem pregação que nem fala, Jesus é inimigo. Exatamente, exalta, né? Deus vai pra casa. Não pode passar no escuro, né? Verdade. Então, pode falar. Agora o pessoal fala que esse problema de homossexualismo aí é possessão de pombagira. Falam isso.
E esquece que o homem também é corrompido, não é só o diabo. Algumas parcelas tem o diabo, mas nem tudo, irmão. O homem também é. Olha a minha tradução, parecida com o irmão. Ora, nós já vamos terminar. Quero admoestar-vos, o 6, né? 6. E aos anjos que não, ele falou do 5, ele fala do povo que saiu do Egito. O 6, e aos anjos que não guardaram o seu principado, nós temos que juntar isso aqui lá com Pedro 2, tá? Mas deixaram o seu domicílio. Onde que era o domicílio deles? Regiões. Então o que eles fizeram? Eles deixaram o domicílio para entrar na terra. Na terra. Na terra, ó. Ele os tem guardado debaixo de cadeia eterna para a escuridão do dia do juízo. Onde que Deus tem guardado? Esses demônios que saíram daqui para incorporar. Que aí sim, foi isso que aconteceu. Foi os primeiros endemoniados da terra. A geração, os filhos de Caim com os filhos de Sete foram os primeiros endemoniados da terra. Porque eles nasceram sem a proteção de Deus. Sem a proteção do selo, que estava na geração de Caim. Sem a proteção do Espírito Santo, que estava na geração de Sete. Então nasce a terceira geração sem proteção. Eles acharam brecha para entrar nesses. E endemoniaram, assim como há endemoniados até hoje, né? Então o que Deus fez? Como não tinha ninguém para expulsar, Deus pegou esses aqui e jogou no poço do abismo, que Pedro vai falar sobre eles também. E eles estão guardados até o dia do juízo, que vai ser solto na terra por um período de tempo lá nas trombetas, certo? Daí ele vai dar outro exemplo. Ele vai dar outro exemplo, não é a mesma coisa aqui. Ele deu um exemplo do Egito, do povo que saiu do Egito, deu um exemplo dos anjos, e agora vai dar o exemplo do povo de Sodoma e Gomorra. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, havendo se prostituído como aqueles habitantes. Como aqueles habitantes da onde? Não do céu, porque os anjos não são habitantes aqui. Eles não guardaram a habitação. Como aqueles habitantes, as cidades circunvizinhas se prostituíram como aqueles habitantes da cidade de Sodoma. E é simples o texto. Lá, ó. Tendo ido imoralmente após outra natureza. O que é a outra natureza? Que os de Sodoma e Gomorra foram. Eles desejaram a outra natureza, que não é só o mesmo sexo aqui. A outra natureza é porque os anjos têm outra E o que eles queriam? Os anjos. Que ali no caso poderia ser a manifestação do Pai, Filho e Espírito Santo. Um fica com Abraão e dois, Pai e Filho, o Espírito Santo e o Filho, de forma teofânica, vão lá para Sodoma e Gomorra. Eles rejeitaram mulheres virgens, entre aspas, porque quem julgava que era virgem era Ló, né? Mas se elas eram virgens mesmo, Ló já não sabia mais, né? Por quê? Mulheres virgens não deitariam com o próprio pai, né? Começo de conversa, né? Então, Jó achava que era virgem, né? Ló achava que era virgem, né? Mas podia não ser mais. A região onde eles habitavam não era propícia, né? Você pode ver, favelinhas aí onde as meninas com 10, 11 anos têm filho já, né? Então, a região que eles viveram era terrível. Olha lá, ó. Como aqueles habitantes tendo após outra natureza foram postas como exemplo, sofrendo o juízo do fogo eterno, porque o fogo veio de Deus aqui para a cidade de Sodoma e Gomorra, tá certo? Daí ele diz assim, ó: esses sonhadores carnais, de modo semelhante, como contaminar o seu corpo, menosprezando as autoridades e blasfemam das potestades. Ele vai dizer que nem Miguel faz isso, né? Ele vai dizer para não seguir o caminho de Caim, amando o lucro, cobiçando o prêmio, ó, o caminho de Caim, e amando o lucro, cobiçando 1:11, cobiçando o prêmio de Balaão, e perece na rebelião de Coré. O que eles estavam fazendo, irmãos? A festa da ceia era chamada de festa ágape. Eu já passei do tempo aqui, vou terminar. A festa da ceia era conhecida como festa ágape. O que eles estavam fazendo? Eu vou falar isso para vocês, porque vocês já tampam os ouvidos das crianças. Eles celebravam a ceia com sangue menstrual. Por isso que ele diz ali, ó, que eles transformaram a graça de Deus nas libertinagens. Chegavam até com sêmen, eles celebravam a ceia. E nas prostituições. Por isso que ele diz no início: transformam a graça de Deus em libertinagem. E faziam aquilo que lá na antiga aliança, quando adoravam outros deuses,
se fazia, eles faziam também imoralidades. Aí ele coloca esses exemplos, que a mesma forma que aqueles que saíram do Egito morreram no deserto, os anjos que não guardaram foram postos daqui para juízo, e os habitantes de Sodoma e Gomorra receberam juízo, 3 exemplos, estes também receberão juízo. Ainda que nós não vejamos o juízo, mas na eternidade eles receberão o juízo. Então todos os falsos mestres que ensinam falsamente receberão esse mesmo juízo, que são juízos sem nenhum tipo de misericórdia, porque até no juízo há misericórdia de Deus, mas esses juízos aqui, que ele coloca como exemplo, não tem nenhuma misericórdia, era julgando no ato mesmo. Então Deus julgará também esses falsos mestres. Para você confirmar isso que eu estou falando, se você pegar lá, acho que tem na internet, comentário histórico-cultural de Richard Lawrence. Ele coloca 2 Pedro com Judas e escreve isso que eu falei para os irmãos. Não estou inventando. Amém, meus irmãos? Vamos para a prova?